Hoje eu vou responder e-mails de Nelson Ornelas, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Péricles Pimenta, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, José Sampaio Ramires, de São José dos Campos, em São Paulo, Nilza Vasconcelos Leite, do Rio de Janeiro, Carlos Santana de Santos, São Paulo, Ellen Muniz Ourique, também de São Paulo, capital, Luiz Carlos Morgado Novaes, de Campinas, em São Paulo, Marcelo Galvão, do Recife, em Pernambuco, e mais outros 11 e-mails sobre o tema. Olha lá, professor, por que no Brasil os chefes não ouvem seus subordinados até que a corda rompa? Sou gerente de RH de uma transportadora e esta greve estava anunciada há meses e ninguém ouviu ninguém. Isso sem falar de políticos do governo que só ouvem eles mesmos. Olha só, gente. Outro, acho que os políticos vivem em outro planeta, eles só pensam em negociar, botou entre aspas, negociar, e não em atender o que o povo precisa. Sou caminhoneiro e garanto que outras greves virão até que aprendam a respeitar o povo com seriedade. Olha aqui, gente, olha o outro. Professor, os políticos estão abusando tanto do povo que acredito que ainda não enxergaram a mensagem dada na greve dos caminhoneiros e continuam agindo da mesma forma. Olha outro. Professor, acho que os três poderes são autistas por opção, completamente fora da realidade do povo. Eles só ouvem quando tem violência, greve, etc. Acho que até o Supremo agora se politizou de tal forma que também virou autista em relação à nação. Então, tem tantos e-mails, todos comentando. Então, qual é comentando a greve, né? Comentando a greve que houve dos caminhoneiros. Então, qual é o tema que eu quis fazer com base nessa enxurrada aí de e-mails? As lições das greves, né, para a liderança. Né? Eu não vou falar especificamente, né, da greve dos caminhoneiros, né, ou de uma greve específica, mas qual é a lição que as greves nos dão, né, para a liderança, seja a liderança na própria empresa, seja a liderança política, que lições a gente pode tirar da greve? Porque a greve, vocês vão de convir comigo, é um rompimento. Né? A greve é quando o diálogo se extingue, né? O diálogo não ocorre mais, e daí é a violência da greve, quer dizer, é uma violência teoricamente não violenta no sentido de tiros, né? De revolução, mas é uma parada, né? Chega, cansei, né? É mais ou menos a mensagem que qualquer greve, seja ela, gente, deixa eu falar para vocês, politizada ou não. Quer dizer, porque ninguém, num ambiente sadio, seja numa empresa, seja num país, um ambiente absolutamente sadio, propõe uma greve e as pessoas aderem a essa greve. Quer dizer, alguns motivos existem antes, né? Alguns motivos eles formam o que a gente chama o caldo de cultura para que as greves ocorram ou para que movimentos mais duros, né, de enfrentamento, mais violentos ocorram. E é isso que eu queria discutir com vocês neste programa hoje. Quer dizer, então veja bem, as lições das greves, né, para as lideranças, liderança da empresa, de todos os setores. Isso é muito importante a gente entender. Né? Porque o que acontece? Eu, na minha experiência de consultor, cansei de ver isso. Né? Começa a existir um clima, um boato, né? Uma rádio peão, olha, vai ter demissão, a empresa vai ser vendida. E daí o pessoal do chão de fábrica, o pessoal de baixo, pergunta para a supervisão. A supervisão diz, eu não sei de nada. Supervisor pergunta para a gerência, não estou sabendo de nada. A gerência pergunta para, não estamos sabendo de nada. Daí vem o sindicato, daí vem alguém de fora e informa, fala o que quiser. Né? Não precisa necessariamente informar corretamente, mas informa, nós temos certeza, vai acontecer, daí eles entram em greve. Daí a liderança vai
acuada, vamos chamar assim, vai informar a verdade. Por que não informou antes? Daí reúne, todo mundo fala, gente, não é isso que vai acontecer. Mas por que não falou antes? Podia ter evitado a greve. Isso eu já vi, gente, dezenas de vezes. Não é? Quando a gente pergunta para os grevistas o que aconteceu, eu falo, bom, a gente pergunta, não sabe. Vem o sindicato ou vem alguém e dá uma versão que garante ser a verdadeira, a gente acredita na única que a gente tem. Não é? Porque as lideranças não se comunicam. Precisa ouvir com respeito, ouvir com seriedade. E é como disse aqui um telespectador, gente, a gente acha que tudo vai pela negociação. Quer dizer, e essa palavra já está na cabeça da gente como a seguinte, eu não vou atender você, eu vou dar uma negociada, eu vou dar uma enganada em você. E então, quando fala assim, vamos negociar, daí piora a situação. Vamos atender, vamos ouvir, vamos dialogar, vamos ver o que é possível fazer, tanto da parte de vocês como nossa. Vamos ver um pouco mais em seguida. Então, como sempre, nós temos um texto, né, gente? E o texto dessa semana é as lições das greves para as lideranças. Então, eu vou começar, porque isso daqui se refere mais, né, à última greve, né, essa greve que nós tivemos dos caminhoneiros. Então, eu começo o texto dizendo assim, gente, importante, não quero aqui emitir nenhum juízo de valor sobre a greve dos caminhoneiros. Quero apenas refletir sobre as lições que essa greve pode trazer para a liderança das empresas. Olha só, gente. Segundo a imprensa e segundo as redes sociais, os líderes do governo tinham informações e foram até mesmo avisados da crescente insatisfação dos caminhoneiros. Sem levar a sério essas informações e avisos, não tomaram as providências que poderiam ter evitado a greve, com suas graves consequências para a economia e para a população. Mesmo quando a greve começou, os líderes do governo acreditaram que poderiam negociar, entre aspas, e paralisar a greve com medidas paliativas que não atendiam às demandas reais dos caminhoneiros. A greve continuou e o governo, totalmente acuado, teve que atender a quase todas as demandas, pois a situação chegou a tal ponto crítico que o custo de atender às reivindicações seria menor do que o custo da paralisação total do país. O risco que o Brasil corre agora é que outras categorias insatisfeitas e ensinadas, entre aspas, pelas conquistas dos caminhoneiros, adotem a mesma postura para serem ouvidas e atendidas. Então, esse é o fato que eu quis aqui relatar. Que lições podemos tirar dessa greve para a empresa, né, para os líderes empresariais? Eu pergunto aqui, faço uma série de perguntas, gente. Será que nas empresas esses fatores que levaram à ruptura, a ações extremadas, a greve, também não estão presentes na empresa da gente? Eu estou falando assim, esses fatores, sabe, insatisfação, que a gente não ouve, a gente ouve um boato aqui, outro boato lá, vem alguém mais de confiança que tenha coragem e fala para a gente, olha, a situação está assim, assim, e a gente, sabe, será que esses fatores que levaram, né, à ruptura, as ações extremadas, também não estão presentes na empresa da gente, nas empresas? Será que o distanciamento dos líderes da realidade concreta dos liderados não acontece também nas empresas? Sabe, os líderes que estão lá nos seus gabinetes, sabe, líder que na verdade finge que está próximo, mas não está próximo. Nas reuniões, eu participo muito de reunião de liderança, eu vejo muito isso, quer dizer, toda reclamação é tida como, esse cara é assim mesmo. A gente fala, mas gente, vamos ver, tem alguma coisa por trás?
Né? O que tem alguma insatisfação, tem alguma coisa que a gente possa agir antecipadamente? Não, isso tudo, porque precisa tomar cuidado. Será que muitos comportamentos dos líderes, olha só, comportamentos dos líderes, não acabam educando os liderados a tomar atitudes extremadas para que consigam ser ouvidos e levados a sério? Ou seja, só quando há um rompimento, só quando há um enfrentamento, só quando tem uma parada, uma ameaça, daí vamos conversar, daí vamos dialogar, daí vamos... Olha, como antropólogo e consultor, fico impressionado ao observar que as lideranças esperam a situação chegar ao limite da ruptura para daí ouvir, respeitar, levar a sério e iniciar um diálogo com seus liderados, muitas vezes tarde demais. Assim, vejo muitos varejistas e prestadores de serviço que só mudam quando uma ruptura grave os ameaça, uma reclamação no PROCON, uma divulgação negativa nas redes sociais, uma perda sensível de clientes. Sabe, o sujeito vai abusando do preço, vai abusando do mau atendimento, vai abusando da qualidade, sabe, vai abusando. Eu vi casos, por exemplo, né, de empresas que numa saca, sei lá, de 50 quilos, punha 49.500, né, e vai indo, e vai ganhando esse meio quilinho por saca, né, e até que explode isso, né, mas todo mundo está avisando, né, o chão de fábrica está falando, olha, tem gente já comentando isso lá fora. Não, quantas vezes eu vi, por exemplo, gente na empresa, vendedores chegam para o marketing, chegam para a empresa e dizem, olha, o pessoal está falando de uma marca concorrente que está surgindo. Não, é isso daí, vai vender, vai. Olha, estão falando, não, vai. Até que de repente, quando a marca concorrente atinge 5, 6, 7, 8% do mercado, daí acorda, todo mundo fala, o que acontece? Daí demite o marketing, demite o diretor. Sabe, que você tem que ouvir, tem que levar a sério as informações que a gente recebe. Vejo muitos empresários e dirigentes que só mudam sua postura, muitas vezes arrogante, distante, quando são ameaçados com um movimento paredista ou quando suas empresas começam a sofrer boicotes internos com consequências econômicas graves. Sabe aquele ar arrogante, aquele ar de distância, aquele ar de... Eu sempre digo, de Casa Grande e Senzala, achei que nós estamos no século XXI, né? Vejo muitos dirigentes insensíveis, com privilégios e mordomias em descompasso com a realidade da empresa e dos liderados, causando uma revolta surda entre todos. Sabe o que é? Quer dizer, a cúpula tem benefícios, vantagens, mordomias desmesuradas e corta lá embaixo, e corta isso, e corta aquilo, não é? Deixando chegar ao limite da ruptura, a disposição para o diálogo fica comprometida, gente, e o custo de não ter se antecipado aos problemas e enfrentado a realidade com seriedade é dezenas de vezes maior. Então eu digo aqui, né, mais importante que a boa intenção que uma liderança possa ter é a sensibilidade à realidade. Eu termino, como sempre, com Pense Nisso, sucesso. Vamos ver um pouco mais em seguida desse tormentoso tema. Sejam bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo aqui as lições das greves para as lideranças das empresas, gente. Deixa eu explicar. Um dos trabalhos da antropologia corporativa é a gente se imiscuir, como faz numa tese, né, de antropologia, onde a gente vai numa tribo, como eu estudei os aborígenes, etc. Você se imiscui no meio, né? Você vai no meio das pessoas mesmo, dos trabalhadores, no caso da empresa, na antropologia corporativa ou empresarial. Então, a gente vai lá, ouve, come junto com eles no refeitório, a gente participa de reuniões, muitas vezes, a gente se faz de contratado mesmo, não é nenhuma
nenhuma coisa de espionagem, não, mas é para fins de estudo, de a gente saber realmente, porque a metodologia da antropologia é da observação participante, ou seja, você participa lá junto. O que eu vejo? Eu vejo isso, quer dizer, começa no refeitório. Olha, gente, vocês estão vendo aquele produto lá? Olha, eles economizaram naquela matéria-prima lá e, olha, vai dar problema, porque está quebrando. Né? Quando a gente faz um esforcinho maior, agora a peça quebra, coisa que não acontecia antes, porque eles mudaram o fornecedor para economizar não sei o quê. Né? Aquilo você vê aquele buchicho ali no refeitório. Outra coisa, fala assim, gente, olha, aquele supervisor novo que eles contrataram na linha tal, gente, esse cara está trocando os pés pelas mãos, ele está tratando as pessoas de uma maneira, e ele de uma maneira errada, de uma maneira muito bruta, e ele não entende do que ele está falando, ele não sabe direito o processo. Agora, ninguém está vendo. E eu já falei para o fulano de tal lá, ele falou, não, esse cara aí é protegido da diretoria. Então, entenderam como é? Você vê isso todo dia, em todo lugar. Se você for, por exemplo, num banheiro, né, de uma empresa grande, não precisa ser indústria não, pode ser de uma seguradora, qualquer empresa, né, de um banco, seguradora, qualquer empresa. E se você se esconder num banheiro no horário de intervalo e você ficar ouvindo os comentários que se faz nos banheiros, né, você fica impressionado de ver ali, está bem claro onde estão os possíveis focos de tensão que vai gerar uma ansiedade que poderá gerar mais tensão e poderá chegar numa ruptura. Agora, as lideranças, como disse, né, o telespectador, parecem autistas, elas não sabem, Então, quantas vezes a gente vê relação com fornecedores? A área financeira, não é ela para fazer, vamos dizer, o seu papel de economia, ela corta na qualidade dos fornecedores, da matéria-prima, e sem nenhuma. E não adianta o pessoal lá falar, não tem jeito, você não tem diálogo, não corta, quer dizer, e aí? Daí quando estoura o problema na imprensa, quando perde um grande cliente, né, que era responsável por 40%, 30% das vendas, daí todo mundo parece que acorda, parece que fica aquela história do rei tá nu. Né? Tá todo mundo vendo o rei nu e ninguém tem coragem de falar, de repente alguém grita e todo mundo fala, olha, ele está nu mesmo. Então essa é uma realidade que nós temos que entender. Por que as greves ocorrem, gente? Muito por isso. Problemas de liderança, problema da liderança não tá ela está próxima assim meio, até às vezes fisicamente. Tem gente que fala para mim, professor, toda semana eu ando pelo chão de fábrica, eu ando pela minha empresa, mas você anda, mas e daí você andar? Quer dizer, o que você faz quando anda? Você dialoga, você senta, você realmente quer ouvir ou você está com aquela distância assim, hierática, né? Entre você e aquela... Ou você está lá para realmente saber das coisas, sabe? Saber ouvir com o sentimento de escutar, de perguntar, de dialogar, de querer saber onde está pegando, onde estão os pontos de dor, como é que isso funciona, né? Qual é a dificuldade que aquele sujeito está passando lá embaixo. Né? Quando eu vejo isso em logística, gente, na área de transporte e logística, o sujeito fala, professor, eles fazem uma manutenção, eles mudaram o carro, então os caminhões estão quebrando. Né? Outra coisa, eles trocaram sei lá, o fornecedor de pneus ou sei lá o quê. Professor, não está dando certo. Agora eles, economizamos tanto, mas eles não estão vendo que a economia que eles estão fazendo lá está gerando uma despesa o dobro, 3 vezes maior aqui. Agora, daí o sujeito fala, não, sabe o que é? Esse pessoal de operação,
não entende de economia, mas faz um diálogo, gente. Veja, será que eles podem não ter 100% de razão, mas será que não tem 50, 60, 70, 80? E que você deve ouvir, porque é muito fácil você ficar num gabinete cortando, né, gente? É muito fácil. Quer dizer, então, sabe, perder pessoas essenciais por não conhecer e assim por diante. Então, o nosso tema, as lições das greves para a liderança, é para a gente pensar. Pense seriamente se na sua empresa você não está achando que está tudo muito bem, que eu tenho tudo sob controle, como muita gente fala, e na verdade você não está vendo embaixo daquela capa de tranquilidade uma efervescência começando a crescer e se espalhar, né, por toda a empresa. Então, gente, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.